Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube em número de inscritos e visualizações, e assim os vídeos sejam recomendados a outros alunos, a outras pessoas aqui no YouTube, para que o conhecimento do direito tributário seja acessível a todos aqui no YouTube de maneira gratuita e democrática. Pessoal, vamos continuar com as nossas aulas aqui na nossa próxima aula, a aula de número 4. Nós vamos continuar nessa análise teórica do processo judicial tributário. Aula passada nós tratamos a respeito dos recursos judiciais e hoje nós vamos tratar das ações judiciais, os tipos de ações, os tipos de petições iniciais que nós temos no âmbito do direito tributário em primeira fase, tá? Em segunda fase, né? Como é que são essas petições, como é que são a sua fundamentação jurídica, para que cada uma delas serve, tá? E qual é a sua base jurídica no CPC e no CTN. Vou deixar minha imagem aqui no lado, vou ampliar o meu PowerPoint aqui e aí nós vamos comentar a respeito do assunto. Lembrando que se você quiser o material das aulas, não só dessa aula, mas das aulas anteriores, eu posso compartilhar com você por e-mail. Só deixar aqui embaixo nos comentários o e-mail de vocês, que eu compartilho com vocês esse material para que vocês consigam ter acesso a ele e assim se preparem para os próximos exames, tudo bem? Se preparem aí para as próximas etapas. Vamos lá então, pessoal. Ampliando aqui minha apresentação. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 4, como eu havia comentado. O nosso tema será espécies de ações no processo judicial tributário, ou tipos de petições iniciais que nós temos no processo tributário, no processo judicial, para nós treinarmos aqui para a nossa segunda fase em Direito Tributário da OAB. Hoje vai ser uma aula teórica. Nós vamos ter as próximas aulas, mais à frente, aulas práticas, que nós vamos entender a estrutura de uma petição inicial, como ela se molda, com base, inclusive, no artigo 319 do Código de Processo Civil. Nós vamos entender como é que é a estrutura de uma petição inicial e como que fundamenta cada uma delas. Nós vamos entender isso mais à frente, quando estudarmos a parte prática, com base nas questões de segunda fase. Perfeito, pessoal. Vamos tratar a respeito das espécies de petições iniciais que nós temos no âmbito do direito tributário. Uma petição inicial, antes mesmo que eu possa tratar das espécies, dentre elas uma ação anulatória, é importante a gente dizer o seguinte, pessoal: uma petição inicial tem como base o artigo 319 do CPC. É a estrutura de uma petição inicial, como ela se molda. O que é uma petição inicial? O nome já diz, é uma petição, você vai pedir, você vai direcionar algum pedido ao Poder Judiciário e fazer com que o seu pedido seja conhecido pelo juiz e assim seja acolhido pelo Poder Judiciário para que assim o seu pedido possa ser concedido. Essa é a sua intenção ao propor a petição inicial. O direito de ação é um direito constitucional garantido pelo artigo 5º da Constituição, inclusive o Supremo Tribunal Federal, salvo engano, na súmula vinculante 28 do STF, é uma súmula que já diz bem claro do direito constitucional ao direito de ação. Inclusive, esse direito não pode ser violado, não pode ser quebrado, nem mesmo por outras decisões judiciais. Todos devem ter acesso ao Poder Judiciário, em todas as instâncias, a começar da primeira instância até as últimas instâncias do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um poder que deve ser garantido a todos, o acesso gratuito a todos. Então, esse é o princípio da tutela jurisdicional. Todos têm direito ao acesso ao Poder Judiciário para apresentar a sua demanda e, assim, o Poder Judiciário tomar alguma decisão sobre aquele caso apresentado. E a petição inicial, portanto, é o direito de ação, é o direito que eu tenho de recorrer ao judiciário para que o meu pedido seja apresentado, para que a demanda seja apresentada, para que aquela controvérsia jurídica seja analisada pelo juiz e assim ele possa conceder uma sentença, uma decisão judicial favorável àquele meu pedido. Basicamente, essa é a petição inicial.
E todas elas seguem o molde do artigo 319 do CPC 2015. Se você não tem grifado esse artigo no Vademecum, por favor, grife, porque todas as petições iniciais nós vamos precisar fundamentar com base não somente, mas também do artigo 319 do CPC, porque ele é um artigo geral aplicado a todas as petições iniciais, não só no processo tributário, mas nos demais processos que utilizam o CPC de maneira subsidiária, processo trabalhista, eleitoral, constitucional, o próprio processo civil. Então, todo o âmbito processual utiliza o artigo 319 como molde. Como uma petição inicial deve se estruturar? Com o endereçamento, com a qualificação das partes, com os fatos, o que aconteceu naquele processo, com a parte do direito, a parte jurídica, a fundamentação daquela petição, os seus pedidos, o que você quer para o juiz, o que o juiz tem que fazer em seu favor e os demais elementos que são ali contemplados. E quais são os tipos de petições iniciais que nós temos no ordenamento jurídico tributário? Dentre elas, nós temos, por exemplo, a ação anulatória de débito fiscal. Cada petição inicial, ela tem uma finalidade específica no processo judicial tributário. Cada uma delas é proposta, inclusive, em fases diferentes, tá? E essa petição inicial, pessoal, é uma das mais famosas, inclusive a peça judicial que caiu no 39º exame. Nós estamos agora no 40º exame de ordem, mas o último exame que nós tivemos da OAB, o exame anterior do ano passado, 2023, o 39º exame de ordem, adivinha qual a peça de segunda fase que caiu? A ação anulatória de débito fiscal. E para quem analisa já há tempo a segunda fase em direito tributário, muitas das petições que caíram foram ações anulatórias. É uma das petições que a OAB mais gosta de perguntar. E por que ela é tão importante? Qual a sua fundamentação jurídica? Ela tem fundamentação no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80. E a petição, né, no caso uma ação anulatória, o nome já diz, ela visa anular, ela visa retirar, ela visa quebrar algum crédito tributário já constituído. Quando nós falamos de ação anulatória, nós estamos falando de uma fase pós-lançamento tributário. Nós já havíamos comentado sobre isso, inclusive na primeira fase, de maneira bem superficial, porque as questões de primeira fase caem questões de processo, mas não tanto. E lá caiu uma questão que a gente até analisou de primeira fase, que envolvia a diferença entre ação anulatória e ação declaratória. Quando nós temos o lançamento tributário, o que é o lançamento tributário? É o ato administrativo que constitui um crédito tributário. Se eu estou querendo que aquele crédito tributário seja extinto, portanto, já houve a constituição do crédito, e eu estou questionando a constituição daquele crédito que está sendo exigido de mim, então estão sendo cobrado de mim um tributo que eu considero indevido. Então, o tributo já foi lançado, e eu recebi uma notificação do lançamento daquele tributo. E eu quero questionar na via judicial aquele tributo que foi lançado. O que eu proponho? Uma ação anulatória de débito fiscal. A ação anulatória visa justamente anular, quebrar, destruir aquele crédito que foi constituído. É claro que eu vou propor essa demanda no âmbito judicial e o Poder Judiciário vai apreciar. E lembrando, pessoal, para propor essa petição inicial, é um direito universal. Lembra que eu falei que é um direito garantido a todos. E, portanto, para propor essa petição, essa ação anulatória, não é obrigatório o depósito prévio, porque antigamente, inclusive com base na Lei de Execuções Fiscais, para você propor uma ação anulatória, era exigido que você antes tivesse que colocar um valor na conta judicial, um depósito judicial, para que você aí sim possa, como critério de admissibilidade, pudesse assim propor uma ação anulatória. Mas o Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante 28, analisou o caso e abateu essa determinação de lei e declarou essa determinação legal como inconstitucional. Porque o direito de ação é um direito universal, é um direito inalienável, indisponível, é um direito que é garantido a todas as pessoas, o direito de ação, e não pode ser restringido nem mesmo por exigência de depósito prévio. Por conta disso, o STF, com base na ação anulatória, ele diz que para propor uma ação anulatória de débito fiscal, não é exigido antes o depósito de algum valor prévio. Então, esse é o entendimento já consolidado pelo STF.
E o que nós podemos dizer também dessa ação anulatória? Como eu falei, né, ele é proposto após o lançamento tributário, se houve a constituição do crédito, se eu estou querendo questionar um tributo já constituído, já materializado, já concretizado, já formatado pelo lançamento tributário, ganhou a sua materialidade, portanto, se eu estou questionando a legalidade daquele crédito, eu proponho uma ação anulatória. E outra questão, eu posso solicitar, por meio dessa ação anulatória, uma certidão positiva com efeitos de negativa, com a suspensão da exigibilidade do crédito. O depósito, mesmo não sendo obrigatório, gera a suspensão. Eu coloquei geral a suspensão, gera a suspensão. Existem algumas vantagens de você propor o depósito prévio. Claro que ele não é obrigatório, a súmula vinculante 28 do STF diz claro isso. Mas, se você quiser colocar um valor prévio em depósito para propor ação anulatória, é permitido e até uma vantagem processual, porque aí suspende a exigibilidade do crédito e aí o crédito não fica sendo cada vez mais cobrado com um valor cada vez mais alto, com juros e correção monetária do contribuinte devedor. Então, nesse caso, você pode propor uma ação anulatória com débito, com valor depositado judicialmente. Não é obrigatório, mas é uma possibilidade. Agora, você também pode pedir, nessa ação anulatória, a emissão de uma certidão positiva com efeito de negativo. O que é isso? Quando eu estou sendo cobrado de um tributo, muitas das empresas ou pessoas físicas que estão sendo cobradas de um tributo, elas ficam com o seu nome negativado na relação de créditos do poder público. E isso é um problema, justamente porque para elas participarem, por exemplo, de um processo de licitação ou participar até mesmo de um concurso público, elas precisam estar com o nome limpo na ficha do Estado. Então, para limpar aquele nome, o que você propõe? Você propõe uma ação anulatória pedindo que seja, por meio judicial, emitido uma certidão positiva com efeito de negativo, ou seja, uma certidão positiva porque consta que há um débito tributário a ser pago, mas com efeito de negativa por quê? Porque mesmo havendo aquele crédito tributário, eu não possuo nenhum outro com poder judiciário e aquele único que eu estou questionando pela via judicial, estou questionando pelas vias cabíveis. Então, eu estou agindo de boa fé. E aí eu mostro ao poder público que eu estou questionando aquele débito tributário que está sendo exigido de mim. Então, eu estou agindo de boa fé. Eu possuo uma dívida com o Estado, em tese, mas eu estou questionando com o Estado por meio da via judicial. Aí o que eu peço? Ele emite essa certidão positiva com efeito de negativa, justamente para permitir que eu participe de um processo de licitação, ou de contratação pública, ou mesmo de concurso público em geral, para eu poder ter meu nome, vamos dizer assim, positivado novamente e assim poder participar de um processo de contratação pública. Tudo bem? É basicamente para isso. Então, traduzindo, a ação anulatória, ela não somente visa destruir com um tributo que está sendo cobrado indevidamente, né? Exigir que aquele crédito tributário seja extinto, mas também se exige que o meu nome esteja positivado e pede, inclusive, que seja emitida essa certidão positiva com efeito de negativa. E eu falo nome positivado, mas no sentido assim, que o meu nome esteja limpo na ficha do Estado. Porque o nome certidão positiva é justamente um sentido ruim. Certidão positiva é o que diz que consta um débito tributário, mas com efeito de negativo, ou seja, tem um efeito de como se não tivesse aquele débito. Por quê? Porque eu estou questionando ele na via judicial, eu estou agindo de boa fé. Mesmo havendo aquele crédito que está sendo exigido de mim, eu estou questionando ele na via judicial e eu não estou me negando a pagá-lo, só estou querendo questioná-lo na via cabível, na via do poder judiciário. E ele é proposto, portanto, após o lançamento do tributo. E eu posso propor o depósito prévio com ação anulatória, embora não é obrigatório, mas nesse depósito prévio eu exijo que seja suspenso a exigibilidade daquele crédito e aí ele fica parado no tempo sem que seu valor aumente com juros e correção monetária. Tudo bem? Basicamente, essa é a finalidade da ação anulatória. Muito bem, pessoal. Falando da ação anulatória, nós temos uma outra ação que se parece com ela, mas que tem diferença. É a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Se de um lado nós temos a ação anulatória, que é proposta depois do lançamento, a ação declaratória é proposta antes do lançamento tributário, e não depois. E ela tem como base o artigo 19 do CPC 2015.
Ela é uma ação, pessoal, eu até fiz questão de destacar aqui. Essa ação não tem poder de requerer uma constituição ou desconstituição de um direito, mas apenas que o Poder Judiciário declare se existe ou não uma relação jurídica. Ou seja, antes que o tributo seja lançado, antes que o tributo seja materializado, antes que o crédito tributário seja originado, eu quero pedir ao Poder Judiciário que reconheça que eu não tenho relação jurídica com o fisco e que, portanto, o fisco não pode me exigir nenhum tributo. E por que eu proponho essa ação, professor? Vamos supor que eu, Lucas, estou percebendo que o município ao qual eu resido, a cidade onde eu estou, está exigindo um determinado imposto, uma nova, sei lá, não é um imposto novo, mas está exigindo um imposto com valor acima do devido ou está exigindo algo ilegal relacionado à obrigação tributária. Como eu sei que o município propôs uma lei para exigir essa nova obrigação tributária, eu estou ciente de que a qualquer momento eu posso ser cobrado disso. Porque já que o município já propôs essa lei e já positivou essa lei, é questão de tempo da autoridade administrativa municipal chegar na porta da minha casa e dizer assim, Lucas, pague esse valor que você está devendo. Então, para evitar com que isso ocorra, antes que o lançamento tributário ocorra, antes que eu receba a notificação desse lançamento, eu vou ao Poder Judiciário e peço, Excelência, juiz, reconheça pela via judicial que eu, Lucas, não tenho relação jurídica com o município por tais e tais motivos. Então, ela é uma ação que serve para declarar, serve para justamente exigir que o juiz declare, por meio da sentença, por meio de uma decisão judicial, que eu não possuo relação jurídica com o fisco e, portanto, ele não pode me cobrar de nenhuma obrigação tributária. Então, exemplos. Tem um outro exemplo aqui embaixo para ficar claro. O contribuinte, vamos imaginar eu, Lucas, contesta uma lei que criou um tributo inconstitucional. Também pode ser isso. Uma lei ordinária ao invés de uma lei complementar. Ou também uma lei que viola uma imunidade tributária, da qual é contestada pelo contribuinte. Ocorreu alguma ilegalidade, ocorreu alguma inconstitucionalidade, por exemplo, praticada pelo município. Tem esse exemplo aqui. E como eu resido nesse município, é questão de tempo que ele vá me cobrar. É questão de tempo de vir a autoridade municipal, chegar na porta da minha casa e dizer, Lucas, pode me pagar esse valor. Você está devendo esse tributo para mim. Antes que isso ocorra, eu vou direto ao Poder Judiciário, proponho esta ação, antes do lançamento tributário, proponho esta ação declaratória para que o juiz, por meio da sentença, declare que não existe a inexistência de uma relação jurídica entre mim, contribuinte, e o fisco municipal. Tudo bem? Basicamente isso. Ela não visa desconstituir um crédito tributário, porque ele ainda não foi constituído, ainda não houve o lançamento. Mas eu quero exigir que o judiciário reconheça que não há relação jurídica entre mim e o fisco. E, portanto, não existindo, não haja futuras cobranças. Basicamente isso que é a ação declaratória. Lembrando, então, o lançamento tributário é o nosso marco temporal. Depois dele eu proponho uma ação anulatória. Mas antes dele eu proponho ação declaratória. Antes do lançamento, ação declaratória. Depois do lançamento, ação anulatória. Tudo bem? Basicamente, essa é a informação que eu queria passar para vocês dessa diferença clássica que existe entre uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e uma ação anulatória de débito fiscal. Perfeito? Basicamente isso. Muito bem, pessoal. Quais outras ações que nós temos dentro do Poder Judiciário? Se de um lado nós temos uma ação para questionar um tributo já constituído, ou uma outra ação para justamente exigir que o judiciário reconheça a inexistência de relação jurídica entre mim e o fisco, nós temos outros tipos de ações espécies de ações que nós temos no Poder Judiciário, nós temos quais outros tipos de petições iniciais no processo tributário, para que cada uma delas serve. Por exemplo, gostaria de citar para vocês uma ação que já caiu em segunda fase, que é a ação de consignação em pagamento. É uma ação conhecida já no processo civil, já no âmbito do direito civil, mas também se exige no âmbito tributário, justamente porque a obrigação de pagar, que já é prevista lá no Código Civil, também abrange, óbvio, o direito tributário, porque a obrigação de pagar envolve o tributo. O tributo, o crédito tributário, a obrigação principal é uma obrigação de pagar. Então, a ação de consignação em pagamento, ela tem uma finalidade parecida no direito tributário do que tem
no âmbito do direito civil. Ela tem como base o artigo 164 do CTN, e ela serve basicamente o seguinte: é o meio utilizado pelo contribuinte devedor quando esse se vê impedido de pagar um tributo. Eu, contribuinte, quero pagar o meu tributo. Eu reconheço que eu devo, eu quero pagar e eu não quero mais ter essa dor de cabeça. Eu vou à administração municipal, por exemplo, falo muito do município, porque é uma realidade muito próxima da gente, a administração das cidades. Eu chego na administração municipal e digo: município, eu não quero dor de cabeça comigo, eu não quero ter dor de cabeça com ninguém, eu só quero pagar esse meu tributo e me deixe em paz. É só isso. Por favor, eu aceito o meu pagamento. Aqui está o valor que você está me exigindo e eu reconheço que eu devo pagá-lo. Pronto. Essa é a ação, essa é basicamente o desejo de se pagar aquele tributo. Eu quero extinguir com aquela relação jurídico-tributária. Uma das formas de extinção da relação jurídico-tributária, da obrigação principal, é o pagamento integral do tributo. Entretanto, o município coloca empecilhos ou coloca dificuldades excessivas para que eu consiga realizar esse pagamento. Então, vamos supor que o município diga o seguinte: ó, Lucas, você pode me pagar esse tributo, desde que junto com ele você faça uma determinada atividade ou me apresente um determinado documento que é difícil de ser encontrado, ou que para você me pagar esse tributo você tem que fazer também outra coisa. Então, eu estou tendo dificuldades de pagar o tributo. Em virtude, aí eu coloquei aqui embaixo, em virtude de um obstáculo proposto pela Fazenda Pública, ou seja, pela administração tributária, da qual está dificultando o pagamento do tributo, o contribuinte propõe esta ação. Aí eu proponho no Poder Judiciário esta ação justamente para dizer assim: Poder Judiciário, juiz, eu quero pagar esse tributo, só que o fisco está fazendo de tudo para impedir ou para dificultar a minha vida. Eu já quero me livrar dessa obrigação. Eu não aguento mais essa dor de cabeça. Eu só quero me livrar disso, eu só quero pagar. Só que toda vez que eu vou lá na administração municipal, o município coloca algum empecilho, me exige alguma outra coisa, ou me exige algum documento que eu apresente, algo que seja muito abusivo, uma condição abusiva para que aquele pagamento ocorra. Então, por conta disso, já que o fisco está dificultando a minha vida para que eu pague aquele tributo, então eu proponho uma ação de consignação e pagamento, pedindo para que o juiz exija da administração municipal que receba o meu valor a ser pago e assim eu consiga quitar com a minha obrigação principal e aí extingua com aquela relação jurídica tributária e acabe com aquela relação entre eu e o fisco e assim o fisco não vá mais me incomodar com esta cobrança. É basicamente isso, para que o juiz force a administração pública receber o meu pagamento. Basicamente isso. Muito bem, pessoal. E isso também pode ocorrer no caso até mesmo de bitributação. O contribuinte, não sabendo para qual ente federado pagar, deverá propor uma ação de consignação e pagamento. Isso também é bem comum. Vamos supor que eu tenho uma casa numa divisa entre dois municípios, município A e município B. Ambos estão me cobrando o mesmo tributo, por exemplo, o IPTU, município A e o município B. Minha casa está na divisa dos dois municípios. Só que eu vou no município A e vou no município B, cada um me exige um valor diferente e diz o seguinte: não, é para mim que você tem que pagar. Não, é para mim. Eu não sei para quem pagar. Eu estou em dúvida. O que eu proponho? No Poder Judiciário, no âmbito estadual, uma ação de consignação e pagamento para que o juiz decida quem é o município competente, se é o município A ou B, para me cobrar aquela parcela de IPTU, e assim, reconhecendo o município competente para que eu possa pagar o tributo, aí eu pague o município recebendo a extinção do IPTU, a extinção da cobrança de IPTU. Tudo bem? Então, no caso de bitributação, ou na confusão de qual ente competente que é para cobrar aquele tributo, como eu não sei a quem pagar, então eu proponho uma ação de consignação e pagamento para que o fisco recebendo esta ação, eu proponho uma ação de consignação e pagamento ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário reconheça quem é o sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo, quem é o ente competente para me cobrar aquele tributo. E assim, reconhecendo, possa declarar por via judicial, por meio de sentença, e aí declarando, eu saiba exatamente para qual município pagar o IPTU, pagando, quitei a minha obrigação e está resolvido o problema. Basicamente isso. Eu vou ao Poder Judiciário para resolver esse abacaxi, porque ninguém resolve, todo mundo está me cobrando a mesma coisa, o que fazer?
vá à via judicial e proponha a ação de consignação em pagamento. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Quais são outros tipos de ações que nós temos no âmbito do processo tributário? Nós temos também a ação de repetição de indébito tributário. Ela tem previsões entre os artigos 165 a 169 do Código Tributário Nacional. E é uma ação, pessoal, que eu proponho quando eu pago um valor acima do devido ou até mesmo pago dobrado, né? Trata-se de uma ação de conhecimento de natureza condenatória da qual o contribuinte requer a declaração do pagamento indevido do tributo, bem como a condenação pecuniária da Fazenda Pública para que essa restitua o valor arrecadado. Ou seja, vamos supor que a administração municipal está me cobrando um valor de IPTU muito alto e eu paguei esse valor. Só que só depois eu percebi que esse valor eu paguei a mais, paguei indevido, paguei até dobrado. O que eu faço? Eu vou ao Poder Judiciário e exijo que o fisco devolva o valor que eu paguei a mais. Aí eu peço ao juiz para que reconheça o meu pedido e assim exija do fisco para que me devolva o valor que eu paguei a mais. Aí o que eu proponho? Uma ação de repetição de indébito tributário. Cuidado! No caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a exemplo do imposto de renda, o prazo para a proposta desta ação, segundo o STJ, será da data da homologação tácita do tributo e não do pagamento antecipado. Então, existe essa diferença básica na questão do critério temporal para propor, o tempo para propor esta ação de repetição de indébito, mas todas elas têm como finalidade a exigência do valor pago a mais, o valor pago acima do devido. E tem um prazo de 5 anos contados da data da extinção do crédito tributário. O pagamento, lembrando que ele extingue o tributo, ele extingue a obrigação tributária. E depois do pagamento, se eu percebi que eu paguei a mais acima do devido, eu peço, por meio dessa ação, que o Poder Judiciário reconheça e assim cobre que o fisco me devolva o valor que eu paguei a mais, que eu paguei de maneira indevida ou dobrada. Tudo bem? Essa é a ação de repetição de indébito tributário. Quais outras petições iniciais nós temos? Nós temos uma especial, inclusive prevista fora do CPC. Ela é prevista em uma lei específica e ela possui um rito específico, que é pela Lei 12.016 de 2009, que é um remédio constitucional chamado mandado de segurança. E o mandado de segurança em matéria tributária, ele serve também de maneira geral, assim como para os demais mandados de segurança, ele serve para proteger direito líquido e certo em face do ato do poder público. Se houver um abuso do poder público que ofende um direito líquido e certo, ou seja, um direito que já é conhecido e que não precisa de dilação probatória para comprovar esse direito, então, nesse caso, eu proponho um mandado de segurança. Inclusive, o prazo é de 120 dias, é um prazo diferente das outras petições iniciais, embora a formatação de um mandado de segurança é a mesma de uma petição comum, com base também no artigo 319 do CPC 2015. Não precisa aguardar o lançamento do tributo. Eu posso propor um mandado de segurança preventivo ao invés da ação declaratória. E ao invés da ação anulatória, após o lançamento tributário, eu posso propor um mandado de segurança repressivo. Nós já até vimos essa diferença. Então, antes do lançamento tributário, eu posso propor ação declaratória ou um mandado de segurança preventivo. Já depois do lançamento tributário, depois do tributo ser constituído, eu posso propor tanto ação anulatória como também um mandado de segurança repressivo, que visa reprimir um tributo que está sendo cobrado indevidamente. Mas diferente das duas primeiras ações, ação declaratória e ação anulatória, no mandado de segurança, seja preventivo ou repressivo, o mandado de segurança não se pode haver dilação probatória. Produzir provas testemunhais ou periciais no âmbito do processo do mandado de segurança não é possível. Então, para propor mandado de segurança, já tem que ter junto aos autos do processo o documento que comprove aquele direito líquido e certo. Já é um direito claro, um direito que não precisa de provas para que se comprove, para que se veja que ele existe. Basta juntar os documentos que comprovem já isso. Eu não posso produzir provas já no processo. Para propor um mandado de segurança, basta apresentar a prova que você já tem, a materialidade desta prova, e assim você junta os autos do processo e propõe o seu mandado de segurança. E lembrando que nós temos mandado de segurança tanto individual, e geralmente é esse que eles cobram na segunda fase, que é proposto apenas por uma única pessoa por meio de seu advogado, ou mandado de segurança coletivo, que aí visa justamente proteger direitos
coletivos, e aí eles podem ser propostos em mandado de segurança coletivo por exemplo, os partidos políticos, com representação no Congresso, por organizações sindicais, entidades de classes e associações. Já o mandado de segurança individual é só proposto por uma pessoa por meio de um procurador, por meio de um advogado, no prazo de 120 dias, com base na Lei 12.016 de 2009. Tudo bem? Para proteger direito líquido e certo, que não demanda dilação probatória e que já é comprovado, já é notório, já é conhecido e que essa prova já é juntada aos autos do processo, porque ela já era materializada, já era concretizada no passado. Tudo bem? Esse é o mandado de segurança em matéria tributária. Agora, na fase de execução fiscal, na Lei 6.830 de 80, portanto, após o lançamento, já na fase final do processo tributário, nós temos dois meios de defesa que, na verdade, eles têm formatação de petições iniciais, por isso que eu coloquei nessa aula. Existem meios de defesa, pessoal, no âmbito da execução fiscal, que a formatação deles é praticamente igual de uma ação judicial, de uma petição, mas eles visam mais do que simplesmente propor uma demanda. Eles visam apresentar uma defesa ao contribuinte. Porque a execução fiscal, na verdade, ela começa não por meio da iniciativa do particular, mas por meio da iniciativa pública, por meio dos procuradores públicos daquele ente público, aquele ente estatal. E assim o procurador de justiça propõe, por meio de uma ação de execução fiscal, o início de um processo de execução. Agora, o contribuinte tem os seus direitos de defesa. E para ele propor o seu direito de defesa, dentre eles é a exceção de pré-executividade, como também os embargos à execução fiscal. Esses são os dois meios de defesa do contribuinte devedor na execução. A exceção de pré-executividade ou os embargos à execução fiscal, todos eles previstos pela Lei 6.830 de 80. A exceção de pré-executividade, ela justamente visa impedir o prosseguimento de uma execução fiscal, em virtude de possuir vícios de ilegalidade ou até inconstitucionalidade. Eu apresento esse meio de defesa ao Poder Judiciário para que reconheça esse vício da execução fiscal. Ele possui uma formatação de uma petição inicial, não havendo a necessidade de se propor uma garantia em juízo. Também é importante dizer, para propor uma exceção de pré-executividade, eu não preciso colocar um valor prévio antes, diferente dos embargos à declaração, os embargos à execução fiscal. Diferente dos embargos, a exceção de pré-executividade não demanda depósito prévio. Eu posso propor por meio do meu advogado. E com base na súmula 393 do STJ, poderá se propor a execução a exceção de pré-executividade na execução fiscal quando não se demandar dilação probatória. Também é importante isso. Diferente dos embargos à execução fiscal, a exceção de pré-executividade não demanda dilação probatória. É basicamente como se fosse um mandado de segurança, só que aplicado na fase de execução fiscal. Aí a exceção de pré-executividade, portanto, não precisa de dilação probatória, basta juntar aos autos do processo o documento que já é constituído, que já é consolidado e assim apresentado ao juiz para que aprecie esse processo, tudo bem? Então, a exceção de pré-executividade não demanda juízo prévio, juízo de garantia prévio, não demanda dilação probatória e visa impedir o prosseguimento de uma execução fiscal em virtude de possuir vícios, tendo como base o artigo 319 do CPC 2015, os artigos 525, parágrafo 11 e 803 do CPC 2015 e a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Já os embargos à execução fiscal, qual é a diferença desses embargos da exceção de pré-executividade? Quais são os pontos que nós podemos trazer aqui sobre os embargos? Eles têm previsão no artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80, e visa a defesa do contribuinte em face da execução, e geralmente é um meio mais utilizado do que a exceção de pré-executividade. Os embargos à execução, ele é proposto de maneira mais corriqueira do que a exceção de pré-executividade. E trata-se de uma ação de conhecimento, sendo que o sujeito passivo poderá alegar toda a matéria de defesa que considerar pertinente.
deverá haver depósito de valor prévio. Esse é um dos requisitos de admissibilidade dos embargos à execução fiscal. Diferente da exceção de pré-executividade, para eu propor os embargos à execução fiscal, eu tenho que garantir algum valor no Bacenjude, na conta do Poder Judiciário. E com base na Lei 3.043 de 2014, traz também a possibilidade de se apresentar o seguro-garantia para permitir a execução fiscal. E qual é o prazo para propor esse meio de defesa, os embargos à execução fiscal? Prazo de 30 dias, contados do depósito ou da garantia. Então, para eu propor os embargos, eu tenho que colocar um valor prévio. Se eu não colocar esse valor prévio na conta do Poder Judiciário, eu não poderei questioná-lo no âmbito judicial. Por que eu tenho que fazer esse valor prévio, esse depósito do valor prévio? Porque se eu perder o processo como contribuinte, o fisco, portanto, já vai ter o valor depositado lá na conta do judiciário, aí ele só pegar. Isso é o mais importante. Agora, os embargos à execução fiscal, pessoal, ele tem diferença com a exceção de pré-executividade. Então, cuidado para não confundir na hora da prova. Será que eu posso propor uma exceção de pré-executividade ou os embargos, tá? E lembrando que os embargos é uma ação, como eu falei, de conhecimento, onde o sujeito passivo poderá alegar toda a matéria de defesa que considerar pertinente. Tudo bem? Esses são os embargos previstos no artigo 16 da Lei 6.830 de 80. Muito bem, pessoal. Agradeço a todos pela atenção, fico à disposição no que for necessário para esclarecer as dúvidas de vocês. Estou aqui no que for necessário. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e me ajude a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube, tudo bem? Se tiverem dúvidas sobre a aula de hoje, deixem aqui nos comentários e quem quiser o material, também deixe aqui nos comentários embaixo o seu e-mail para que eu compartilhe com vocês todo esse conteúdo que aqui é passado, tudo bem? É isso, pessoal. Vou tirar aqui do slide de apresentação. Vou ampliar a minha imagem. E agradeço a todos pela atenção. Agradeço aí pela paciência e no que for necessário, estou à disposição para auxiliá-los, tá bom? Perseverem, continuem nos estudos e assim nós vamos chegar à tão sonhada aprovação da segunda fase, tá bom? Um abraço, pessoal. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.